Começando agora mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela Rede Meio de Comunicação. Final de domingo, um domingo maravilhoso, saiu com a família, parabéns, se divertiu, vai dormir, não faça isso. Se você vai dormir, descansar, sem antes ficar bem informado, você vai passar uma semana desinformado. O programa Café com Leite tem muita coisa para você. E hoje nós vamos conversar com um professor universitário, ele que é psicólogo, é psicanalista, o Dr. Thaleson Nobre. E o nosso tema de hoje, bebê reborn. Professor Thaleson, muito obrigado aí por você aceitar vir tomar esse cafezinho comigo, mas em especial a gente compartilhar, a gente conversar sobre esse tema, um tema muito em voga, diga-se de passagem, né? Seja bem-vindo, viu? Agradeço o Leite, agradeço a todo mundo que está assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito atual, mas que já existe há um tempo nessa discussão. Ah, não é recente, não? Não é tão recente Não assim. é tão recente assim. Mas o título, Bebê Reborn, é recente, não? Isso é recente. É recente. E desde quando nós temos esse movimento? É porque, assim, quando a gente vai pensar sobre a relação que as pessoas têm com objetos, vamos dizer assim, é uma relação antiga, né? A relação que a gente tem com objetos que não nos correspondem, os brinquedos, né? Porque o bebê reborn nada mais é do que um bebê realístico, mas ainda assim um objeto inanimado, que não corresponde. Então, as nossas relações com esses objetos, ela é muito antiga. E a gente precisa disso para se inserir na cultura, né? Para conversar, para conseguir se desenvolver enquanto ser humano. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, é só mais um dos objetos que a gente se relaciona. Mas essa relação nova, né, um novo formato, ela é mais contemporânea e tem pelo menos nesses últimos anos, apresentado algumas questões que merecem nossa atenção. E o que vem levando isso, a levar a atenção dos profissionais em especial? Na psicologia, o que me conduz a pensar, né, é sobre as nossas relações com o cuidado parental, essencialmente. A maioria das pessoas, né, que adquirem esse bem, porque é um objeto, né, o bebê reborn, o reborn baby, que é um bebê renascido, né, na tradução, ou seja, essas bonecas, né, esses bonecos que são realistas, né, e que performam, né, para a gente um bebê, um ser humano de verdade, mas que não é. É muito usado por mulheres. Existem, claro, homens que tem essa relação com esse bebê reborn, mas a maioria são mulheres, né? E é muito interessante que a gente possa pensar nessa questão, né? Por que as mulheres estão nesse lugar, né? De se interessar pelo bebê reborn? Por que ultimamente isso tem aparecido? A gente pode levantar uma questão que é muito interessante, que é o fato de que talvez, né, a gente só critique essa relação que elas têm com o bebê reborn, né, que as mulheres têm com esse bebê reborn, muito pela crítica que a gente faz à maternidade, né? Por que a mulher está, né, interagindo com esse bebê que não corresponde, sendo que ela poderia ter um filho de verdade, né? Isso é uma das falas que a gente escuta muito frequentemente, pelo menos aqui na nossa região. Detalhe importante, né? Diga-se de passagem que... Me diz uma coisa, bebê reborn, eu posso me reportar somente a de fato um bebê, digamos assim, eu vou usar esse termo boneco,
um boneco ou uma boneca que seja, só necessariamente, mas quando você diz objeto, qualquer um outro objeto, eu posso entender como um bebê reborn? Bem, o que acontece, na verdade, é de que sim, né? Quando a gente fala de bebê reborn, a gente está falando desses brinquedos específicos, né? Ou seja, esses bonecos que emulam, né? Que simulam Um um bebê. bebê de verdade, né? Certo. Então, a gente está falando de um objeto específico, né? Que nos vincula àquela relação parental, relação entre pai e o bebê, entre a mãe e o bebê. Isso está voltado mais para as mulheres, assim, essa vinculação, esse relacionamento, ou o homem também está envolvido? O homem também está envolvido. É verdade. Só que quando a gente vai pensar, né, historicamente, né, esse lugar do cuidado, ele é muito mais atrelado ao campo feminino do que ao masculino, né? Culturalmente a gente verifica isso. É muito comum que a gente patologize, né? Ultimamente é isso que tem acontecido com relação aos bebês reborns. É uma patologização dessa relação que essas mulheres, né, frequentemente têm com esses objetos. Porém, isso levanta uma série de questões, né? Porque se a gente for pensar na nossa região, por exemplo, no Cariri, a quantidade grande de mulheres que, infelizmente, né, tem sobre si, né, o cuidado parental exclusivo, ou seja, que os pais eles não assumem um cuidado parental com os filhos, a tarefa da maternidade ela acaba sendo muito desafiadora para existir de fato, né? Então essa experiência também pode ser atravessada por essa questão, né, de que tem sido cada vez mais sobrecarregado a figura feminina desse lugar do cuidado. E a gente tem, né, na atualidade, uma discussão muito forte com relação a isso. Então, esse é um dos pontos que a gente pode levantar com relação à presença massiva de mulheres com relação à questão dos bebês reborns. Se nós nos reportarmos ao tempo, recentemente tivemos a pandemia e hoje nós temos um processo de ansiedade, essas doenças psicossomáticas que nós sempre atrelamos à pandemia. A pandemia, eu diria que a pandemia apenas foi um formato em que aflorou mais, mas a pandemia talvez não seja tão culpada de tantos problemas. Aí o senhor me corrige, eu apenas faço um comentário pessoal. Será que as pessoas não estão, assim como, por exemplo, tem muitas pessoas que humanizam o animal. Nada contra os animais, mas humanizam o animal. E eu entendo que um animal, por exemplo, um cachorro, um gato, uma cobra, seja lá, cada um cria o que quer, mas ele não é humano. Sim. Nós somos os únicos seres que falamos e raciocinamos, né? Essas pessoas voltadas para esses pets, por exemplo, não seriam essas pessoas que estão criando, por exemplo, uma outra chance ou uma outra oportunidade de ver em um robô, um boneco, uma forma de externar sentimentos? Mais ou menos isso seria? A gente pode pensar pelo mesmo elo, talvez, né? De que talvez a experiência do maternar, né, da maternidade ou da paternidade, né, que muito frequentemente não existe, infelizmente, a figura masculina acaba se ausentando dos seus lares, né? Isso é comum que a gente verifique. Ela acaba sendo muito desafiadora. Então, fazer com que ela exista de fato, ou seja, né, gestar uma criança, a possibilidade de educar uma criança, ela gera muitos desafios. Esses desafios são menores quando a gente pensa na figura do animal, né? O animal não vai gestacionar, né? Não vai ter o bebê Sim. Já vai estar pronto, né? Demanda menos cuidados, talvez, do que uma criança. E talvez a responsabilidade, né, colocada, né, na figura da mulher, por exemplo, em cuidar, ela seja menor. Então, talvez por esse elo, né? Esse elo com relação à paternidade e maternidade. Só que tem uma diferença aí, né? Quando a gente pensa na relação que a gente tem com os animais correspondem, né? Se a gente, por exemplo, tem um cachorro em casa... Tem vida. Tem vida. Ele vai latir, ele vai incomodar. Quando a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, ele vai pra gente, a gente brinca. Com o bebê reborn, a gente não tem isso, né? Inerte. A gente não tem esse feedback. Só que é muito
é uma questão contemporânea que é, claro que é interessante para os humanos, de forma geral, ter essa experiência sem o desconforto. Sim. A gente está sempre, cada vez Quer mais... dizer, eu estou pensando no desconforto que eu estou eliminando, né? Não estou nem pensando, talvez, no que isso possa me resultar. Mas veja só, a atenção que eu vou dar, Por que é que eu estou tentando buscar uma pergunta mais direta? Eu quero, particularmente, culpar as pessoas. Eu não sei, eu acho que é isso que eu estou querendo, sabe? Eu quero atribuir essa responsabilidade às pessoas. Isso, vamos colocar responsabilidade. Pois é, porque... Não culpa, mas responsabilidade. Pronto, responsabilidade. Eu estou querendo trazer a responsabilidade para as pessoas, porque se eu admiro, se eu sou adepto, que seja do animal, que seja do bebê reborn, isso pode me trazer consequências emocionais, né? Favoráveis ou não, depende do ponto de vista, né? E isso não pode me prejudicar, considerando que, como você disse, que o bebê ele é inerte, ele não fala, ele não brinca, ele não pula, ele não anda, nada. Quando a gente pensa, e aí por isso que eu falei no começo, né, sobre as nossas relações com objetos, né? Frequentemente a gente tem as relações com os objetos vários, né? Só que essa figura do bebê reborn se apresenta de forma diferente, porque ela performa uma criança, né? Então não é apenas um boneco, eu crio uma relação com um boneco que imita uma criança, mas que não me corresponde. Mas aí não fui eu que criei emocionalmente em mim, porque o bebê, o reborn, o boneco, ele não tem sentimento. Então o sentimento é meu, fui eu que atribuí, fui eu que gerei esse sentimento. Eu quero me reportar, doutor, para você me entender, é a relação do lado emocional negativo, que vem o processo de ansiedade, o processo mais, digamos assim, do lado obscuro da coisa. Não é a coisa do amor, do sentimento, da alegria, da felicidade, mas é aquele que destrói. Porque o amor constrói, né? A ansiedade destrói. Então eu quero provocar essa daqui para não ter essas pessoas aqui. Eu quero tirar esse monte de gente daqui e botar aqui. Tá entendendo? Eu vou jogar uma inquietação que é assim, você diz que o amor constrói, né? Mas o amor destrói muita coisa também. Também, né? Olha só. Na minha dissertação eu falo sobre isso, né? Que o amar é um mal-estar, né? Se a gente tá amando, a gente não tá só nesse lado positivo, bom. E a gente pode, né, trazer sobre essa questão. Sim, de fato, a responsabilidade é do ser humano que está investindo afeto em um objeto que não vai lhe devolver esse afeto. E isso, em não me devolver, não vai me causar? Só que é isso. É mais seguro. Eu já sei que esse objeto não vai me devolver. É muito mais seguro do que eu gestar uma criança e a criança não corresponder àquilo que eu gostaria que ela correspondesse. A gente pode, por exemplo, pensar nas experiências mais difíceis de paternidade e maternidade. Por exemplo, um pai, quando tem um filho, né? E aí ele acredita que o filho ele vai ser um jogador de futebol, que ele vai ser um filho que vai participar, né? Alto destaque para o filho, né? Ele atribui aquilo antes da criança até nascer. Justamente. Só que o filho é um ser humano à parte. Sim. E ele pode ou não ter os mesmos gostos que você. Então isso gera angústia. Então, para evitar essa angústia, nada mais significativo do que eu depositar isso em alguém que eu sei que não vai retribuir. Então, positivo ou negativo? Positivo ou negativamente. Mas eu estou desistindo fácil. A vida é cheia de desafios, eu preciso ter esses desafios. E aí você levanta um ponto importante que é para a contemporaneidade. Quem é que quer desafios hoje? Eis a questão, né? É muito difícil que a gente consiga apostar nesse lugar do desafio mesmo, né? Desse desconforto. Ultimamente, a gente tem notado as tecnologias cada vez mais potentes, né? Evoluídas. A gente tem a inteligência artificial, por exemplo, né? Adentrando as nossas casas, as nossas realidades. Quando a gente pensa que não, ela está ali fazendo parte do nosso cotidiano. Sim. Então, assim, tá tudo à mão. Eu não tenho mais trabalho
né? O meu trabalho ele é facilitado a partir desses meios tecnológicos. A nossa relação com o cuidado, a nossa relação com as pessoas, ela se modificou a partir desses avanços tecnológicos. O senhor enxerga isso como ruim? Esse avanço tecnológico que atrapalha a minha vida, em termos, não que atrapalha, mas que vai modificar essa geração contemporânea, essa geração que está vindoura e ela que está ainda... Aqui está em evidência, aqui está vindo, né? Isso será prejudicial, porque o que seremos no futuro com essa geração que imagina um bebê reborn, que imagina um pequeno animal? Como será tudo isso? Mas isso eu quero saber no próximo bloco, tá? Estou conversando aqui com o professor universitário, doutor Thaleson Nobre, ele que também é psicólogo, é professor do Centro Universitário Maurício de Nassau, aqui na região do Cariri, interior do Ceará, terra do Padre Cícero, de braços abertos para te receber. Eu vou oferecer aqui um cafezinho para o meu convidado. Produção, tem café para o meu convidado? Obrigado, produção, pelo cafezinho, doutor Thaleson. Aceita um cafezinho? Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, os impactos emocionais nas pessoas com o bebê reborn? Você fica ligado, porque o professor Thaleson vai estar aqui com a gente no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela Rede Meio de Comunicação, pensando em dar uma volta pelo Ceará. Todo mundo gosta de passear, né? Quem não gosta de vir dar uma volta, conhecer o mundo, né? Se pudesse, todos nós estaríamos viajando diariamente. Não tenha dúvida disso. Não vem dizer que é conversa, não. Então eu vou mostrar aqui para vocês, gente, olha, a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Você está vendo aqui esse teleférico? Não, essa capa não é do Rio de Janeiro. Essa capa aqui é de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Não sei se dá para ver, mas é o Padre Cícero aqui, ó. Esse teleféricozinho sobe da base aqui até a Serra do Horto para você conhecer a estátua do Padre Cícero. Se você disser que não conhece, é porque você é de fora do país. Se você for aqui do país, mas se for aqui da América Central, aqui da América do Sul, aqui da América do Norte, aqui da Europa, você conhece. Você não conhece, talvez, se você for da Ásia. Então, venha visitar Juazeiro do Norte, venha conhecer a nossa terra. Nós temos muitas coisas belas para você conhecer. Nosso turismo aqui é maravilhoso. Aí, se você vem, lógico, você quer um lugar confortável para você descansar, repousar, relaxar, né? Depois de uma volta, depois de conhecer os nossos ambientes. Não é assim? Pronto, eu vou indicar para você. Você procura o Hotel Café com Leite. O Hotel Café com Leite tem um ambiente confortável, tem um atendimento personalizado. O Hotel Café com Leite lhe recebe muito bem, tem estacionamento próprio, tem uma cama extremamente confortável. Para você ter uma ideia, essa semana a direção recebeu uma reclamação de uma senhora que disse que precisava de uma escadinha para subir na cama, porque era tão confortável e tão alta que ela precisava de uma escadinha para subir. Olha só, um café da manhã maravilhoso. Venha conhecer, acesse as redes sociais do Hotel Café com Leite. Aqui eu garanto, tem o melhor para você, tá? Hotel Café com Leite é a sua casa fora de casa. Mas já que eu aproveitei e mostrei a revista, para você que reside fora, manda uma mensagem aqui para as nossas redes sociais e a nossa produção vai enviar para você a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Aqui nós temos matérias de empreendedorismo, educação, cultura, nós temos do direito, de saúde e muito mais. Pega o seu exemplar. Se reside no Cariri, Rua Delmiro Gouveia 163 é o endereço certo. Se você reside fora, manda uma mensagem, nós enviamos para você sem nenhum custo, tá? É grátis, é feita para você. A produção está com a sua, essa daqui é do professor Thaleson, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou entregar ao professor Thaleson. Professor, voltando aí, me reportando a esse bloco anterior, que é algo que me chama a atenção. Já indo para um futuro próximo, é natural. Se eu tenho uma criança, um bebê,
de forma natural, esse bebê vai crescer e vai me dar expectativas positivas ou negativas, né? Mas, como você disse, é um ser humano à parte. É um ser humano que veio para viver a vida dele, não a minha, né? Eu sempre digo para os jovens e para os meus filhos, por exemplo, que eu não digo o que é que eles devem fazer ou estudar. Eu digo sempre que eles devem fazer algo que eles gostem, que eles amem e tem meu total apoio. Ame e é algo que vai lhe sustentar, porque eu não vou estar aqui o resto da vida, né? Então, assim, o que é que se pode se esperar dessas pessoas voltadas para animais, voltadas para bebê reborn, ou outro objeto que seja, porque a paixão voltada para o objeto pode ser ou não bebê reborn, né? Isso. Que expectativas? A gente pode colocar, por exemplo, o celular, né? A nossa relação com o Sim, celular. sim. Há pessoas que tratam o celular como se fosse um verdadeiro filho, Sim, né? sem dúvida. Parece que está acoplado ao seu próprio corpo, né? Então a pessoa não vive sem o celular. Tem gente que esquece de vestir a roupa, mas não solta o celular. Sim. Então, assim, as nossas relações com esses objetos realmente estão cada vez mais frequentes, né? Fortes, intensas. E com os animais ela tem uma carga de diferença, né? Por conta desse feedback que é recebido, né? Com relação aos bebês reborns, né? E à tecnologia de forma geral, que a gente pode pensar por duas vias, né? Há uma via positiva, né? Que a gente pode pensar de forma geral, né? Com relação às tecnologias, aos avanços tecnológicos, que é o fato de que quanto mais a tecnologia avança, a gente também avança, né? Se a gente for pensar na qualidade do trabalho hoje, algumas áreas, né, pelo menos, elas têm progredido, né, significativamente pela presença massiva de tecnologia. Em contrapartida, a gente tem uma vertente cada vez mais negativa, né, que é que uso que a gente faz dessa tecnologia, né? Que uso que a gente faz desses objetos. É isso que seria interessante. Por exemplo, o bebê reborn, ele é um bebê que simula um bebê de verdade, criança, né? Uma tradução livre é um bebê renascido, né? A ideia não seria que ele impedisse as pessoas de se relacionar com crianças humanas, né? Com bebês humanos, né? Ou que ele reduzisse, por exemplo, o interesse em gestar uma criança. Só que a relação que se estabeleceu a partir da criação desse objeto é que difere, né? Então, cada vez mais as pessoas estão pensando nele como um substituto, de fato, dessa relação parental. O que a gente pode pensar no futuro é o aumento mais significativo, né? Que a gente já vem crescendo, né, ultimamente, que é os casos de ansiedade, né? Uma ansiedade que a gente chama patológica, né? Uma ansiedade que todo mundo sente, né? Ansiedade. Sim. Ansiedade não é como se fosse um vilão. Às vezes as pessoas falam da ansiedade como se qualquer ansiedade ela fosse ruim. Não é o caso, né? Mas quando a gente está pensando sobre um nível patológico, que é quando interfere, né, significativamente na nossa vida subjetiva, é que a gente precisa tomar cuidado. Quando você falou sobre a pandemia, eu concordo muito que você pontua como algo que a pandemia só aflorou, né? Aquilo que já estava presente. De fato, né? A pandemia parece que foi uma situação, né? E claro, né? Uma situação muito dolorosa para a gente, mas que nos fez voltar cada vez mais para a saúde mental. O que a gente pode esperar, o que a gente acredita que, caso não mude essas relações com esses objetos, é de fato um aumento de angústias, sentimentos, né, mais depressivos, né, situações ansiogênicas. Eu presumo que essas pessoas, por exemplo, imaginam que essa criança vai crescer. Que é natural ocorrer isso numa criança, ser um ser humano, não é? Mas essa criança não vai crescer. Se ela não vai crescer, será que isso não me causa algo? Não vai me causar um processo de ansiedade destrutivo, né? Porque vai chegar um ponto que a criança é uma eterna criança. Será que não cresce? A gente teria que analisar um pouco caso a caso, Caso né? a caso. O que a gente vê massivamente, porque com relação a isso que você fala, né? A gente veria um lugar meio psicótico, né? De relação com esse objeto, que seria um caso um pouco mais à parte.
Na atualidade, a gente vê apenas pessoas com relação muito forte e excessiva com esses objetos, né? Que são os bebês reborns. Então, a gente ainda não vê, ou pelo menos não tem margem de pesquisa ou possibilidade de mensurar isso, né? De que haja realmente um aumento de casos, né? De adoecimento psíquico no nível psicótico para poder falar com relação aos bebês reborns. Mas o que a gente tem são pessoas que têm um afeto muito grande por esse objeto que não corresponde. Mas parece que, assim, aumentou o interesse no bebê, né, na figura do bebê, em se relacionar de forma meio parental, mas nesse lugar em que eu não troco fraldas, em que eu não escuto choro, né? Só que ao mesmo tempo em que isso é verdade, a gente também pode acreditar que desenvolvendo esse lugar, né, de interesse numa paternidade ou maternidade ensaiada, vamos dizer assim, né, ideal, limpa de todos os desafios, quando a pessoa se deparar, porque isso acontece frequentemente, a pessoa se deparar na vida com uma situação de paternidade e maternidade real. É de a pessoa querer que a criança seja silenciada, que a criança, né, que o bebê não chore, Processos não dê naturais da vida, né? processos naturais. E o que a gente vê na realidade é que isso já está acontecendo nas experiências parentais. Se a gente for pensar, por exemplo, né, no caso dos pais e das mães, né, na atualidade, existe muito frequentemente o interesse em que o filho fique em silêncio, em que o filho não dê trabalho. E aí o não dar trabalho não é simplesmente tirar o 10 em matemática, não é simplesmente fazer aquela relação um pouco mais linear, vamos dizer assim, em casa. É simplesmente se silenciar, né? É não proferir opiniões. E um desenvolvimento saudável de criança são, de fato, esses comportamentos desafiadores. É a Pois é. criança perguntar, é a criança chorar, é a criança cair. Eu vou Então, sentir falta disso, né? então o que acontece é que, infelizmente, né, parece que o que se constrói para um futuro são pais que vão querer uma realidade ensaiada que é diferente da realidade real, né? Da Que há realidade uma que se apresenta. presunção. Eu, particularmente, não sou psicólogo, mas eu já vislumbro um outro aspecto mais à frente, que é exatamente a falta que eu vou sentir do choro, da reclamação, de trocar a fralda, né? de crescer. Meu bebê não vai crescer a vida, né? Então, o tempo, que é amigo e inimigo da gente, né? O tempo vai me dizer isso. Então, eu vejo isso como um problema amanhã, rápido, Sim. porque a criança com 5 anos ela já está caminhando, correndo, brincando, pulando e fazendo tudo. E daqui a 5 anos meu bebê reborn é o meu bebê reborn, né? É importante considerar isso, né? Porque vai haver, né, possivelmente esse conflito entre aquilo que eu estou tendo de relação parental e a relação que eu vejo acontecendo com outras experiências. O que tem acontecido frequentemente até gerou situações humorísticas, né, os memes, né, na internet, que é de pais de bebês reborns, né, eles querendo que os bebês ocupassem, né, determinados espaços que são restritos, como hospitais, por exemplo. Mas é importante que a gente entenda que os bebês reborn são objetos, São né? objetos, São objetos. E aí é esse conflito que vai gerar angústia, né? É possivelmente esse conflito com a realidade, porque aquilo que eu estou criando e investindo, né? Eu tô o investindo conforto que está dando às mulheres hoje de não parir, não engravidar, não passar pelo processo de mãe naturalmente, né? E amanhã pagar um preço talvez mais caro. Infelizmente, isso é algo que a gente pode pensar de forma macro, assim, na situação social, né? Que é, por exemplo, é muito natural que as mulheres, elas
se sintam menos encorajadas a serem mães, né? A maternidade, ela não é natural, né? Algo natural, né? É algo que é construído. As nossas relações com os filhos, eles são relações construídas, né? É muito importante que a gente marque esse lugar, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre maternidade e paternidade, é como se fosse coisas já postas, né? Mas você vai desenvolvendo afeto pelo seu filho. E o seu filho vai desenvolvendo Até afeto. porque não existe ainda. Justamente. Ele vai construir. Vai sendo construído. A relação, ela é construída, né? Então é importante que a gente considere isso, de que culturalmente as mulheres têm sido frequentemente responsabilizadas demais por esse lugar do cuidado, né? Então o que a gente vê, né, de diminuição desse interesse materno, né, desse interesse em gestar uma criança, desse interesse em ocupar esse espaço da maternidade, né, é porque culturalmente isso acaba sendo muito sobrecarregado pelo corpo feminino do que pelo masculino, né? Existe, infelizmente, uma realidade na clínica, por exemplo, que eu experiencio e acredito que a amplitude dos psicólogos que experienciam isso também é verdade, né? Reafirmam esse lugar, que é de a gente não conseguir encontrar paz. Frequentemente a gente precisa, né, no processo psicoterapêutico com crianças, encontrar com os responsáveis parentais. Sim. Mas quem está nesse lugar é sempre a mãe. E a gente acaba não encontrando esses pais, né? Então, o que a gente observa na clínica é que frequentemente essas mães estão sobrecarregadas. E aí, assim, como é que está esse interesse, né, social em exercer a maternidade? Então, essa talvez seja uma questão que os bebês reborns tenham trazido para a gente, né, atualmente, né, contemporaneamente. Qual o lugar que a gente está conseguindo, né, articular para a maternidade, né? Você disse algo muito interessante que cada caso é um caso. Você disse lá atrás que cada caso é um caso. De fato, é muito delicado isso, porque dentro desse contexto nós temos que analisar que o bebê reborn, em alguns momentos, ele vem suprir uma necessidade, talvez emocional, psicológica, mas amanhã talvez ele cause um outro tipo de problema, também na mesma linha emocional, ou não, depende muito como eu administro isso, mas eu comparo isso muito, por exemplo, com os fatos que podem ocorrer. Por exemplo, a cor azul. Quem disse que essa cor azul, que essa cor é azul? Né? Então, quem disse que esta cor desse microfone é preta? O que é preto? Né? Foram as pessoas que atribuíram a cor a isso aqui. Isso aqui poderia ser verde, poderia ser azul, enfim. Então, assim, isso pode, de certa forma, suprir uma necessidade de imediato, talvez por um luto, por uma perca, porém, talvez, se isso for alimentado com muita, digamos assim, assiduidade ou com muita ênfase, talvez traga algum transtorno maior futuro. Mas eu quero continuar esse nosso bate-papo no próximo bloco, exatamente querendo saber, doutor, se o bebê reborn ele veio também para cuidar das pessoas como terapia. Eu acho que isso é muito importante, mas eu quero saber isso no próximo bloco, porque eu vou pedir à produção aqui mais um cafezinho, tá bom? Produção, obrigado aí pelo cafezinho, o doutor Thales. Rapaz, o cafezinho aqui tá bonito, viu? Por favor, doutor, gentileza. Gente, conhecer sobre bebê reborn, um tema muito em voga, é de extrema relevância. Refletir sobre ansiedade, sobre problemas emocionais, é também algo que está intrinsecamente ligado a cada uma das pessoas, né? Convidei aqui o nosso convidado, o professor Thaleson Nobre, ele que é psicólogo, é psicanalista, para tratarmos desse assunto com o objetivo de fazer com que você possa refletir em todo o Brasil, você que acompanha o programa Café com Leite, sobre esse tema. Aproveita esse momento e manda aqui um abraço para Letícia Leite, lá em Fortaleza. Mando também um abraço para Del. Alô, Del, estudante acadêmico de Ciências Contábeis em Fortaleza.
Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. E lá no Rio de Janeiro, Luiz Carlos. Alô, Luiz Carlos. Prometi um abraço para você e segue aqui, tá? Grande abraço para você. Vamos aqui um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, a você que acompanha a Rede Meio de Comunicação, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Estamos no ar para todo o Brasil, o programa Café com Leite pela Rede Meio de Comunicação. Você que nos acompanha do Amazonas ao Rio de Janeiro, do Mato Grosso até o Rio Grande do Norte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O meu convidado de hoje é o professor universitário, ele é psicólogo, é psicanalista. Eu converso com o Dr. Thaleson Nobre aqui no programa Café com Leite e o nosso tema de hoje é o bebê reborn. O Dr. Thaleson, como dito no bloco anterior, seria o bebê reborn uma forma, por exemplo, de tratamento de problemas psicossomáticos, por exemplo? A resposta mais curta é não. Mas a resposta mais longa a gente pode conversar. Quando a gente pensa sobre um tratamento, né, inclusive na ótica psicossomática, ele é bem mais complexo, né? O bebê reborn, ele é um objeto, né, que pode ser usado de diferentes formas. Certo. Então, é possível que você dê ele a uma criança, é possível que você use ele de forma mais lúdica, sem uma construção de um apego, sem idealizar como um filho de verdade, o que tem acontecido frequentemente. Então, assim, não, ele não vai ser terapêutico porque ele é um objeto. Para que algo seja de fato terapêutico, depende muito do uso que é feito, né, disso. Por exemplo, algumas pessoas podem dizer que é terapêutico a yoga, por exemplo. Porque a yoga, né, mexe com o seu corpo, né, movimentos específicos, causa uma sensação específica, então existe uma relação que é desenvolvida. Certo. Então não é algo objeto material especificamente, né? Mas o objeto eu vou atribuir meu sentimento. É isso, sentimento, mas é diferente de um tratamento, né? Então ela pode ter a ver, né, pode ser usada, né, em processos terapêuticos. Né? Então, ela pode ser usada. Ela pode ser usada em ambientes terapêuticos, assim como vários objetos podem ser usados, né, num ambiente terapêutico, a depender do que o paciente necessita, né? Então, pode ser usado no processo terapêutico, mas a priori é um objeto, né? No processo terapêutico, a gente tem recursos, principalmente com crianças, né? Um dos recursos mais frequentes é um boneco, né? Então, como é um boneco, a gente pode pensar no processo terapêutico. Enfim, de diferentes formas a gente poderia usar no processo terapêutico, mas sempre mediado por esse profissional que vai construir essa relação, que vai construir essa interação com esse objeto. Nunca a priori, entende? Eu queria só questionar, você falando aí, eu aqui refletindo, se ele servirá de um instrumento de tratamento terapêutico ou se ele é usado como, se eu posso fazer uso do bebê reborn para fins terapêuticos, não. Ou se o psicólogo trabalha esse bebê como uma terapia para mim. Não sei se estou conseguindo me expressar. Eu entendi a sua pergunta. Estou querendo ir, querendo voltar. Se eu uso ou se ele vai ser usado a mim. O que eu posso dizer assim é que, por exemplo, em casos específicos, né, na psicologia é comum que o psicólogo responda sempre depende, né? Porque isso realmente, tudo depende, né? Porque realmente depende de alguns fatores. Mas pensando em um caso específico, né, em que uma pessoa está desenvolvendo um afeto muito específico com esse bebê reborn, e aí ela chega no processo de atendimento, né, sempre marcada por essa questão, é possível que o terapeuta, o psicólogo, no caso, a psicóloga, ele use, né, essa relação para construir uma melhor interação com esse objeto, né?
É possível. Então, nesse lugar, né? A gente pode pensar, por exemplo, que alguns, né, para alguns, né, para algumas pessoas, o bebê reborn venha suprir uma necessidade emocional, venha suprir um interesse emocional, né? Então, a gente tem várias coisas que faltam no nosso campo afetivo, né? É difícil a gente dizer assim, né? Eu estou satisfeito afetivamente. Então, o bebê reborn pode ser que tape um buraco, né, afetivo que existe na vida subjetiva de alguém. Doutor, o luto, ele é advindo de uma perca, Uhum. tá? O bebê reborn pode me provocar um luto? Pode frequentemente lhe causar um luto. Principalmente por aquilo que eu tinha sinalizado anteriormente, né, que é essa questão de, esse conflito entre a maternidade e paternidade real e essa maternidade e paternidade ensaiada, né? Então, esse conflito pode gerar com que eu mate em mim esse afeto que foi desenvolvido em um objeto que não corresponde. Porque esse objeto, de fato, ele só me trouxe isso porque existia em mim uma necessidade de suprir, né? Às vezes uma carência, às vezes um afeto que não foi direcionado a um filho real, enfim, várias questões. Então é importante que a gente também considere esse aspecto do enlutamento que é possível. Assim como nasce esse afeto, né? Ou seja, eu enquanto pessoa que adquire um bebê reborn, posso investir esse afeto, é possível que ele morra também dentro de mim a partir das interações que eu vou estabelecendo com esse meio externo, que é a nossa realidade, né? Muito frequentemente isso pode vir a acontecer sim. Falando isso, eu me lembrando do celular, né? Pode ser também, se eu perder o celular, é um processo de luto por exemplo, urgente. Em alguns adolescentes, o que a gente vê por exemplo, uma situação de enlutamento com relação a alguns espaços, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num adolescente que tem o uso do celular enquanto muito marcado, né? Ou seja, ele tem esse celular e quando ele perde, né, esse objeto, é uma situação complexa, né? Se ele não consegue adquirir esse bem em um curto espaço de tempo, né? Aí é preciso que ele elabore. Na vida, né, em geral, a gente vai elaborando vários lutos, porque a gente tá sempre perdendo alguma coisa. Doutor, como psicólogo, trata-se de uma criança nesse sentido ou trata-se dos pais? Ou de todas? Com trabalho com crianças e adolescentes, é frequente que a gente sempre responde assim, o tratamento é com os pais, né? Ou seja, o nosso trabalho é com a criança, é com o adolescente, né? O nosso paciente. Não sei se o senhor pode me responder, mas fique à vontade no quesito. Quando se trata de uma criança, dependendo do problema, o senhor já encontrou na sua vida profissional algum momento em que a culpa é do pai? Ou seja, precisa tratar o pai, não é o filho, ou o pai ou a mãe que seja? Frequentemente é isso que acontece. É isso que acontece, né? Frequentemente, né? Quando os pais... Mas o pai leva de culpa no filho. Justamente. É muito frequente que os pais, eles venham, né? Por isso que a maternidade e a paternidade é muito difícil, né? E aí nada mais Por isso natural... a adesão ao bebê isso, nada mais natural do que essa maternidade e paternidade ensaiada. Porque muito frequentemente os pais chegam ao consultório muito interessados em resolver determinado problema do filho. Só que esse problema é um problema que os pais enxergam. Nem sempre é um problema de fato, né? Às vezes esse problema ele é resolvido muito rapidamente porque essa não é a questão. E aí o trabalho do psicólogo ele gira realmente em torno, né, dessa relação parental. É importante que o psicólogo, né, que atende crianças e adolescentes, ele seja sempre advertido de que apesar de você fazer um processo especificamente para crianças e adolescentes, você vai precisar lidar com a família, né? Necessariamente. Né? Necessariamente. Isso nem sempre é algo harmonioso, né? Às vezes os pais ficam um pouco chateados com não querem aceitar, né? Só que a nossa função é justamente marcar esse ponto de que aquilo que os pais reclamam, eles insistem, né? Ou seja... Eles estão certos. Fazem parte dos erros, dos conjuntos, porque a criação do filho, ela também conduz a erros, né? Não existe um modo correto, exemplar, infalível de criar uma criança.
Tem uma psicanalista Até chamada... porque os próprios filhos, 2, 3 da mesma família, Sim. são diferentes. Né? Tem uma psicanalista chamada Ana Sui que ela diz que não há como criar uma criança sem estragá-la. E de fato, concordo, assim, não há como você criar uma criança sem errar. Porque faz parte. Você, por mais que você já tenha tido uma experiência de paternidade ou maternidade, é uma nova relação, né? É um outro ser humano. E isso demanda de você determinado jogo de cintura que nem sempre você vai ter. Imagine com um bebê reborn. Eu te pergunto, a criação, ou eu não sei se criação que ele não vai crescer, criação, a manutenção do bebê interação, reborn, né? a interação com o bebê reborn, pode gerar conflito familiar. Pode gerar conflito familiar a partir de como isso é enxergado pelas pessoas dessa família, né? E em que nível a pessoa está, né, se relacionando com esse objeto, né? Com esse brinquedo, esse boneco. Né? Então, pode gerar conflito familiar nesse nível de não entender, e o que é razoável, não entender isso como uma experiência de maternidade e paternidade real, né? De entender isso em algum nível patológico. É importante que a gente consiga marcar esse lugar, inclusive, né, culturalmente. Então, se a gente fosse tomar, né, como uma criança real, a gente cairia em um grande equívoco, né, sociocultural. Então, não, né? É importante que a gente entenda que há um conflito familiar, pode haver um conflito familiar, mas muito nesse lugar de como é enxergada essa interação que a pessoa estabelece. E não é uma criação, é uma interação. Interação, né? Porque a gente está falando de um objeto inanimado. Inanimado. Agora, imagine isso por volta do século XX, por aí, quando Freud pensava nisso. Que era que tinha, que era que ele estava fazendo, cara, que ia pensar nesse negócio, né, rapaz? E ainda hoje os conflitos existem. Justamente, assim, acredito que Freud ele teria muito a contribuir, assim, para falar. Hoje, né? Sim, para falar sobre isso. Contribuiu à época nas suas devidas proporções, né? Mas tem um texto dele, que é um texto que eu gosto muito, que é O Mal-Estar na Cultura, que vai falar justamente sobre alguns aspectos disso, né? Eu quero sempre, né, evitar o mal-estar. A gente está sempre evitando o mal-estar. Só que a gente encontra ele, porque ele faz parte da nossa interação. Quando não encontra, ele nos encontra, né? Então, assim, por exemplo, quando eu falei sobre amor, né? Amar é em si um mal-estar, né? A gente não tem como sair ileso de uma relação amorosa, por exemplo. Os pais, eles não saem ilesos, né, das suas relações com seus filhos. E é importante, é justamente nesse lugar do mal-estar que a gente consegue construir algo, né? É importante que a gente não fique nele, mas é importante que ele exista para ser atravessado, né? Que é algo que, infelizmente, ou felizmente, inclusive, os bebês reborns não vão apresentar para a gente. Doutor Thales, me diga uma coisa, o psicólogo precisa de terapia também? Sim. Porque o mundo em si é muito complexo, né? Como dito, a cor azul para você, para mim é verde, o céu é preto, para você é azul, enfim, o copo é transparente. E o que é transparência? O que é transparente? As pessoas disseram, como você disse, a sociedade atribuiu que transparência é ver do outro lado, talvez aí. Mas, enfim, tudo isso faz com que a gente possa cada vez mais crescer, né? Justamente. Mudar nosso... E a vida é cheia de complexos. Graças aos psicólogos, as pessoas podem reverter-se. E talvez repensar o bebê reborn, né? É importante que a gente tenha esse espaço, né, para o cuidado em saúde mental. E sim, os psicólogos, eles precisam de um suporte psicoterápico, de análise, enfim, né? Isso faz parte da nossa formação, inclusive. Muito bem. Olha, eu sou contador, eu sou quase um psicólogo, viu? Porque o que eu escuto de conversa desses clientes não é brincadeira. Gente, conversar sobre o bebê reborn é um tema muito em voga, né? Conhecer um pouco das ações, do que é que pode ser feito ou não, quais os impactos emocionais nas pessoas acerca do bebê reborn, tem a sua essência. E você que nos acompanha em todo o país, obrigado aí pelo carinho da sua companhia. E eu espero que este programa de hoje tenha restado uma reflexão para você, para a sua família, e até que ponto isso pode contribuir para você. Nosso convidado de hoje é o professor
Thaleson Nobre, ele que é psicólogo, é psicanalista, está aqui nos proporcionando uma aula sobre o tema bebê reborn e os impactos emocionais das pessoas. Eu vou fazer aqui um intervalo comercial, eu vou tomar um cafezinho com o meu convidado, mas eu volto em instantes, é rapidinho. Eu falei que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água, e agora, doutor Thaleson, quero te agradecer por esse momento. Tá? Agradeço também. Foi muito bom, aprendi bastante, e eu sempre digo que o programa Café com Leite tem uma função de impactar, de gerar expectativa, de advertir as pessoas, de acordar para o mundo. Continue daí para frente e faça a sua parte, né? Eu quero te agradecer por esse momento, eu queria que você deixasse suas redes sociais, e dizer que oportunamente me sentiria muito feliz com a sua presença aqui para que eu possa lhe oferecer meu cafezinho. Estou aberto ao diálogo, agradeço muito o convite de estar aqui e falar sobre esse tema que está muito presente, que faz parte sim do nosso cotidiano, né, de forma direta ou indireta. As minhas redes sociais é @tsnpsi, né, Thaleson Nobre, pode procurar que estarei ali, né? Aberto para mais diálogos e mais possibilidades. Que bom. Coloca aqui nos caracteres, né, que é para copiar e seguir aí o Dr. Thaleson. Aproveite e siga também o programa Café com Leite. Gente, eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos em todo o Brasil pelo carinho da audiência e dizer que domingo nosso compromisso, 23 horas. Não vá dormir sem um gostoso cafezinho com leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e